Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Sejam bem-vindos à nossa última unidade do curso de Bhakti Yoga. Passamos 13 meses com esse agora, estudando, compartilhando a sabedoria milenar do Senhor Krishna. E temos a honra de receber um dos palestrantes, Setukara Das. Ele, antes de se ingressar na carreira monástica, ele foi engenheiro mecânico nuclear. Cuidado com ele, tá? Ele iniciou sua prática de meditação do Mahamantra Hare Krishna em 1987. Ele é discípulo de Dayananda Das Goswami, Acharya Deva. Em 1990, o Setukara abandonou a Nuclebras para se dedicar exclusivamente ao processo de Bhakti Yoga como monge renunciado. Essa cor açafrão que ele usa, suas vestes, simboliza essa renúncia até hoje. E com seu irmão, ele fundou a Ecovila Gaura Vrindavana em Paraty. Eles adquiriram a terra e doaram toda a terra de Gaura Vrindavana para o projeto que existe hoje lá, coordenada por Purushottaya Swami. Ele viveu 5 anos na Índia, onde recebeu os diplomas de Bhakti Shastri e Bhagavata Pravesha. Atualmente, residindo aqui em Nova Gokula, tem se dedicado a dar palestras e cursos sobre a filosofia de Bhakti Yoga e meditação com o Mahamantra por todo o Brasil, América Latina e Portugal. Só ontem eu vi ele dando acho que umas 2 palestras, deu uma palestra hoje de manhã e agora está dando essa aqui. E é muito bacana ele porque ele prepara as palestras. Tenho certeza que vocês vão adorar o compartilhamento do conhecimento de Setukara Prabhu. Hare Krishna. Então, Hare Krishna, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo convite, por suas palavras. Então, nosso tema: violência, não violência e liberação e liberdade. Eu vou falar nessa ordem, não é a ordem que está no texto aí. O texto está ao contrário. Nós vamos começar pelo violência e não violência, porque então e liberdade é um tema mais extenso, pelo menos assim, que eu tenho. Tem mais técnica, assim, tem mais coisa. Então vou deixar para o final para a gente, de acordo com o tempo, a gente vai aprofundar mais detalhes ou não. Indo ao ponto da violência e não violência, o conceito da Bhagavad Gita, que o Prabhupada sempre fala, ele explica que a violência é o tipo uma ferramenta, que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Como uma faca, como um bisturi, que se o bisturi está sendo usado para fazer uma operação, para salvar a vida, ninguém considera uma violência. Considera que é um serviço benéfico. Né? Porque o conceito de violência que a gente tem é que é algo maléfico. Mas o conceito de violência da Bhagavad Gita é que significa você usar força, que pode ser força ilegal, que seria o que a gente chama de violência, e a força legal não é violência. A força legal é não violência, mas também usa força. Pode usar força e pode não usar. Não quer dizer que se você usa a força, necessariamente é considerado violência. Depende se é legal ou ilegal. No caso assim mais amplo, ilegal é não seguir as leis de Deus. Na nossa vida, ilegal é não seguir as leis do governo. Mas no nosso caso, a gente está preocupado com as leis de Deus, é bem mais amplo. E esse é o conceito de violência, é você usar a força ilegal. Então
você transgredir as leis de Deus. Vocês todos têm texto, né? Já leram todo o texto. E agora eu vou pegar só alguns pontos assim. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper. Não vai deixar até o final, não, porque vocês já estão por dentro do assunto. Então, Acho que não tem já, espaço mais. talvez até tenha trazido alguma dúvida. Então, quando estiver falando do ponto, Parou. Tá bom. vocês podem levantar a questão. Então, essa questão da violência, Continua, vamos ver. a gente, quando define dessa maneira, aí fica muito fácil ver o problema da matança de animais, e também de outros seres humanos. Porque o problema desses seres vivos é que eles têm, segundo as leis de Deus, segundo a natureza deles, eles têm um ciclo de vida e eles têm os predadores próprios, que são previstos. Então, tem seres vivos que nasceram para ser comidos pelo tigre, pelo leão. Então, ele já tem aquele ciclo de vida. Essa é a evolução natural dele. Ele vai viver até o dia que ele for comido. E assim como um peixe também vai ser comido lá pelo tubarão, pelo outro peixe maior, ele faz parte da cadeia natural. Então, essa atitude do leão, do tigre, do tubarão, isso não é violência. Isso é, ele está se alimentando, como qualquer outro animal se alimenta, como nós também se alimentamos. Por que então é considerado violência se alimentar dos animais? Porque, segundo a cultura védica, não é natural os seres humanos, especialmente mais evoluídos, não é natural. Os seres humanos mais primatas, eles ainda têm concessões para certos animais. Mas os seres humanos mais evoluídos, que é a classe que chamam de bramínica, aí, de maneira nenhuma, porque interfere. Esses seres humanos não vieram com esse propósito. Então, não tem animal que veio com o propósito de ser comido pelo ser humano. Então, o que acontece? Quando você mata um animal, você está interrompendo aquele ciclo natural de evolução progressivo dele. Então, a definição mais técnica de violência é isso. Violência é você interromper o ciclo progressivo de avanço espiritual de alguém. Então, interromper o ciclo de avanço espiritual progressivo de alguém. Porque as espécies têm um avanço espiritual progressivo. Cada espécie tem um tempo para se viver, para ter aquela experiência, conseguir evoluir aquele tanto. Depois ele vai evoluir mais um pouco, até chegar no corpo humano. E aí no corpo humano, finalmente, ele tem a possibilidade de executar o seu livre-arbítrio, que a gente vai falar no próximo tema sobre liberdade, liberação, que é a hora que ele pode decidir. Por enquanto, ele não decide nada, ele vai seguindo o ciclo natural. Agora, se alguém vem e interrompe esse ciclo natural, aí é uma violência. E isso é determinado pelo Dharma. Cada criatura tem um Dharma, cada entidade viva, e cada criação tem um Dharma. Por exemplo, o Dharma da mesa é receber coisas em cima dela. O Dharma da cadeira é ser apropriado para se sentar. Então, esse é o Dharma. Se uma cadeira não serve para se sentar, não é cadeira. Porque o Dharma é aquela essência, aquilo que dá sentido à coisa. Então, cada animal, cada ser humano tem o seu Dharma. E isso é ligado ao corpo que ele tem. E se você não segue o seu Dharma não é comer animal. Se você come, você vai estar transgredindo uma lei natural que é do ser humano. Tem uma historinha que
ilustra bem, que se conta na Índia, assim, nas escolas até, para as crianças, para entenderem o que é Dharma. Fala que existia um leão que morava na caverna, e ele notou que ele, quando acordava, a barba dele lá, o pelo dele estava ruído, estava cada vez diminuindo mais, sendo ruído enquanto ele dormia. E ele falou: o que está acontecendo? Tem alguém aqui na caverna que está à noite roendo meu pelo. E aí descobriu que era um rato. O rato estava pegando o pelo para fazer o ninho dele lá, né? Porque os ratos fazem isso. Não é que ele come o pelo, que come papel, come roupa, né? A gente fala: roeu a roupa, ele está comendo a roupa. Ele não come roupa, não come papel, não pano nenhum. Ele faz o ninho com isso aí. Então ele pega, rói lá, corta e leva. Então o leão falou: bom, e agora? Eu tenho que me livrar desse rato. Mas não é o meu dharma matar o rato. O meu dharma não é matar o rato. Não é meu alimento. Aí ele foi numa cidade que tinha próximo, conseguiu um gato e levou para a caverna para resolver o problema. E aí não transgrediu o dharma dele e resolveu o problema do rato. Então é uma história que ilustra bem isso. Porque a gente fica em dúvida: então, se eu tenho um gato, ele está matando o rato mesmo, então eu matar o rato não tem problema. Não, se você mata o rato, tem um problema. Se o gato mata, não tem problema. Porque ele não está... Se ele conseguir matar o rato, é porque o rato era para ser morto. Agora, se você mata o rato não era para ser morto naquele momento. Então você está interferindo no ciclo evolutivo dele. Por isso que, né, os animais têm assim a sua capacidade, os seus limites, e qual criatura ele vai comer. O conceito de violência, então, assim, em resumo, é você transgredir essa lei. Quando você usa dentro da lei de Deus, aí não é não violência. Como Arjuna na batalha de Kurukshetra, né, que tem a Bhagavad Gita, ele não queria lutar, achando que assim não ia ser violento. Mas Krishna convenceu dele ao contrário, que ele era o dever dele, era o dharma dele, ele era um guerreiro. O dharma do guerreiro é lutar pela justiça. E aquele era o momento de se estabelecer a justiça, né, eliminar aquela tirania, aquela injustiça que estava prevalecendo. Então, Krishna convenceu de que se ele lutasse, isso é que é não violência, nesse caso. Porque, primeiro, que Krishna que está falando, né, e é a lei de Deus, né? Então, seguir as leis de Deus é não violência. Não seguir é violência. Então, no caso, não saber o que é violência ou não, por isso que quando não tem nenhum problema ele lutar e matar, porque Krishna está ali e está instruindo, então ele está dando as leis, bem claramente. Agora, não é para a gente imitar, né? Porque na nossa vida, a não ser que seja uma pessoa completamente iluminada, que esteja completamente conectado a Deus, que são casos raríssimos, a gente não pode dizer que o que eu estou fazendo é de acordo com o que Deus está mandando, porque a gente não está nessa conexão. Então a gente vai ter que ver pelas escrituras, pelas pessoas iluminadas, pelos santos, que podem dar essa orientação para a gente poder discernir o que é a lei de Deus e o que não é a lei de Deus. Não é uma coisa que você vai inventar. Por isso que essa coisa de... Tem gente que fala: então isso aqui, essa guerra aqui, então justifica essa guerra santa que fala. Não justifica, porque não é só você botar um nome de guerra santa que vai virar santa a guerra. Precisa realmente ser algo divino. E não pode ter outra motivação. Que Arjuna nem queria lutar. A motivação dele era satisfazer Krishna, não era por ele. Por ele nem lutava. Ele estava com raiva, querendo matar os outros, irado porque o outro tem outra religião,
que é um demônio, eu tenho que matar, não é nada disso. Ela acaba num serviço para o bem de todos, e quem estava dizendo que era para o bem de todos? Era o próprio Deus, dizendo que isso vai ser bom para todos, é o melhor para se fazer. Então essa, basicamente, é o que eu queria falar sobre violência e não violência. Se ficou ainda alguma dúvida... tem uma coisa interessante. O Prabhupada fala que, para discernir, a violência tem utilidade, ela pode ser usada adequadamente. Agora, como é que você vai saber se está sendo usada adequadamente ou não? Aí, o Prabhupada fala que você tem que ter conhecimento para poder discernir corretamente. E, no capítulo 13, Krishna diz o que é conhecimento. Conhecimento não é só ler ali um livro e já tem conhecimento. Conhecimento que ele está falando, a pessoa que vai conseguir realmente discriminar corretamente, discernir se é hora de usar aquela violência ou não, é a pessoa que é humilde, modesta, não violenta, já fala, não violenta. A pessoa em si, ela não é violenta. Essa pessoa vai saber discernir se é para usar a força ou não. Tolerância, simplicidade, ter um mestre espiritual genuíno, que também vai orientar ele, limpeza, firmeza, autocontrole, não é uma pessoa descontrolada, que está irada, que vai ser não violenta. Não, eu estou fazendo porque isso aqui é para o bem de todos. Ele está fazendo porque está irado. Autocontrole, renúncia aos objetos do sentido, quer dizer, ele não está fazendo aquilo porque ele vai desfrutar, exatamente como ele não estava desfrutando nada daquilo, pelo contrário, estava fazendo porque era o dever dele. E a ausência de falso ego, de estar identificado com esse corpo, que não é o nosso verdadeiro ego. O verdadeiro ego, o verdadeiro ser, é espiritual, não é o corpo. Então a pessoa, quando está identificada no corpo, tem essas disputas, né? Aí acontecem esses conflitos violentos, porque são identificações corpóreas, né? De nacionalidade, de credo, de gênero, de raça, é tudo baseado no corpo. Isso tudo aí cria violência. Porque está identificado com o falso ego, está identificado com o corpo. Então, aí, com essa definição do que é realmente conhecimento, Krishna dá, aí fica muito mais claro. Né? Não é qualquer um que vai dizer, não estou sendo violento. Não, precisa ter qualificação para poder se definir. E até ter um mestre espiritual também, genuíno e qualificado, que esteja na sucessão de mestres espirituais que possa também orientar. A pessoa não vai decidir sozinha. É dito que qualquer decisão bem tomada tem que ser embasada em 3 coisas: o mestre, as escrituras e as outras pessoas santas que também estão seguindo o processo de purificação, de evolução espiritual. Então, sobre violência, o que eu tinha notado é isso, violência e não violência. Tem alguma dúvida sobre esse ponto? Eu tenho uma pergunta. Sim. Existe algum processo específico de yoga para uma identificação com corpórea, ou o poder do falso ego? Existe algo assim que... Você fala postura de yoga? Não, processo. Alguma coisa, eu cantar no Mahamantra que vai ajudar isso, como que a gente faz? Se existe uma dica nesse sentido? O processo em si é para isso mesmo. Chegar ao ponto de viver, realizar que você não é o corpo. Viver essa realidade. E chegar a isso. E nós praticamos Bhakti Yoga, então para nós o processo é esse. Os outros processos, eles têm que chegar a isso também. Como fala assim, é uma escada, né? Então tem cada tipo de yoga, vai evoluindo, tá? Até você chegar no ponto de realmente fazer essa conexão que se fala de yoga.
E quando você faz essa conexão com o Supremo, que é completamente espiritual, você vai conectar como? Vai conectar com a sua alma. Essa conexão do yoga não é com o corpo. Por isso que tudo que a gente faz com o corpo, todas as posturas, todos os procedimentos de práticas de yoga, diferentes práticas de yoga, todos esses procedimentos que faz com o corpo são para levar a isso, ao ponto de você se identificar com a alma, perder essa identificação com o corpo. Então tudo isso é para você conseguir controlar o corpo e começar a identificar que aquilo que você está querendo fazer não é o que você quer, é o que o corpo está querendo. Então, até a gente vai falar que é o tema que a gente vai entrar agora, da liberdade. Liberdade não é você fazer tudo que o corpo quer, que é o que normalmente se define como liberdade. Eu quero ser livre para comer o que eu quiser, para fumar o que eu quiser, para ir onde eu quiser, independente se isso realmente vai ser bom para a sua vida espiritual ou não. Você está simplesmente seguindo o que o corpo quer. Tirei tudo, pô. Aí você fala assim, não, você devia seguir alguns princípios. Está tudo dentro desse processo, está falando. Seguir princípios reguladores, que a gente chama de princípios reguladores da liberdade. Que vai dar liberdade. Liberdade de quê? De você não ficar mais preso aos ditames desse corpo. O corpo quer isso, você faz isso. O corpo quer aquilo, você faz aquilo. Você é completamente escravo do corpo. Aí você tem que se libertar dessa escravidão. Isso é liberdade. E aí você começa, esses princípios reguladores vão regular a sua vida para você conseguir se livrar dessa escravidão. Então você tem que começar a fazer um esforço interno, primeiro para ter essa confiança, né, de que não, se eu fizer isso, vale a pena fazer esse esforço porque eu vou conseguir algo muito melhor. E aí começar a trabalhar para, aos poucos, você primeiro perceber que você não é o corpo, que existe um ser ali que é você. Você vê que não, na realidade, eu estou fazendo isso, mas não é isso que eu quero, no fundo do meu coração. Eu estou com vontade agora de fazer, mas não é isso que eu quero. Então, é o que a pessoa fala, uma pessoa bem-sucedida, ela faz as coisas, ela não espera ter vontade, ela faz aquilo que ela acha que deve ser feito, que ela acredita que é o melhor para ela, que é o que ela quer fazer, mas ela quer fazer aquilo, mas não está com vontade. Parece um negócio estranho, porque a gente, na nossa condição de alma condicionada, a gente só vê uma coisa só: eu sou esse corpo, não tem outra personalidade aqui. Mas por isso que quando vai dizer o que eu quero e o que eu estou com vontade, a gente não vê diferença. Se eu estou com vontade, eu quero, porque a gente está seguindo tudo que o corpo tem vontade. Então eu quero satisfazer o corpo. Então tem que chegar ao ponto de purificar isso aí e se desvencilhando dessa ligação tão forte com o corpo, para chegar ao ponto de o corpo ser uma ferramenta útil, importante. Por isso que yoga cuida tanto do corpo, mas não para o corpo dominar a personalidade, o corpo ser bem útil para a personalidade, e a personalidade poder usar um corpo bem qualificado. Como você tem um bom carro, bem cuidado, que funciona bem, ele é muito útil, muito mais do que um carro que está toda hora quebrando. Por isso que o desapego real não é você não cuidar do corpo, se for desapegado, não cuide do carro. Você tem que cuidar de tudo que está sob sua responsabilidade, sabendo que você não é o carro, você não é o corpo, você não é nada disso. Esse processo todo que a gente tem, no nosso caso, principalmente
a nossa meditação no Mahamantra, é tudo para isso, para ir purificando a nossa mente, a alma mesmo. A alma é pura, mas ela está condicionada. Está condicionada. Então, a gente tem um problema. Nós mesmos, como alma, temos um problema. A alma, não é nem problema do corpo, a alma, que ela quis ter uma experiência separada, que yoga é tudo junto. Né? A experiência espiritual é tudo unido. O espírito é tudo unido. Ele penetra tudo. Mas nós não estamos satisfeitos com essa situação. Nós, como alma espiritual, queríamos ter queríamos ser o centro, ter uma experiência separada. Não quero só fazer parte do centro que é Deus. Eu quero ser o centro. Então a gente vem para cá para poder ter essa experiência, ter essa realização de que não é a nossa natureza isso. Nossa natureza é fazer parte do todo, não é ser o centro. E esse mundo e todas essas práticas de yoga é tudo para a gente chegar a esse ponto. Esse mundo tem a sua função, os corpos têm a sua função, tudo que existe tem a sua função. Por isso que agora, não sei se eu já posso entrar na liberação, ficou mais ou menos... Eu queria agregar essa pergunta, é bem semelhante, só que aí seria pessoas que se dedicam intensamente e realmente no hatha, no domínio do corpo, conseguem, vou chamar assim, de maravilhas, né? De livre, por exemplo, levitar, porque a pessoa já desenvolveu tanto aquele domínio do corpo. Aí a pergunta é mais ou menos o contrário. É preciso esse domínio tão grande do corpo para a liberação? Tá, então vamos tentar juntar aí dois pontos. A gente já está entrando na liberação mesmo, e aí é o que eu queria mesmo. A gente entrar assim naturalmente. Quando eu fiz a pergunta, a coisa já foi indo para aí. Então, primeiro, a questão do asa, do Hatha Yoga, não tem nenhum problema, pelo contrário, é muito saudável, porque o ponto básico do nosso processo é a gente conseguir ser bem sucedido na meditação, ao ponto de você realmente se absorver completamente no todo, e essa absorção é espiritual, sem perder a identidade. Esse é um detalhe, né? Não é aquela que você se funde no absoluto e você não existe mais. Você continua existindo, mas essa absorção, esse yoga é essencial. Então, o Hatha Yoga, ele é muito bom para a saúde do corpo. Então, fazer essas posturas, esses asanas são muito saudáveis. E não só os asanas, todo o Ashtanga, né, todos os 8 processos, você vê que chega em Dhyana, né, que é meditação, depois o Samadhi. E vai ao processo gradual, que a gente no processo de Bhakti também vai gradualmente nesse sentido. Até o processo de meditação também tem seus passos. Meditação no Mahamantra, que se você quer realmente se aperfeiçoar, tem os seus passos. Eu dou o curso disso aí. Né? Então eu sistematizei a coisa assim para ficar bem nítido o quanto a gente pode avançar na meditação. Não é só, canta Hare Krishna aí quando você já está perfeito. Então pronuncie esse mantra aí com a sua japamala, aí faz a sua japa e pronto, você já está meditando. Não, você está dando o primeiro passo, mas também são 8 passos. Aquele Ashtanga, né? Ashta significa 8. Ashtanga e Yoga são os 8 passos que vai desde Yama, Niyama até Samadhi. Então, e dá para fazer um paralelo também, interessante. Então esse processo é muito saudável para a vida espiritual também, não é só para o corpo. Porque, como a gente falou rapidamente, o livre-arbítrio vem quando a gente adquire o corpo humano. Então você vê que o corpo humano é muito especial.
para a vida espiritual. Porque o livre-arbítrio só existe no plano espiritual. No plano material não existe livre-arbítrio. Você, quando recebe um corpo, você recebeu porque você usou o seu livre-arbítrio de modo que você mereceu receber aquele corpo. Agora, depois que você está nesse corpo, é como você está dentro do avião. Você, antes de entrar no avião, você tem um livre-arbítrio, com a passagem para onde você quiser, se você tem dinheiro. Agora, depois que você entrou no avião, você fala, me arrependi, eu não queria ir para Disneylandia, eu queria ir para a Índia. Agora você tem que chegar lá em Orlando depois. Então é a mesma coisa com o corpo, que nasceu no Brasil, um corpo brasileiro, com branco, preto, homem ou mulher, o que for, e é esse o corpo que você tem. Você agora não queria, eu gosto mais daquele outro corpo. Não tem jeito, agora não tem jeito, você tem que esperar, agora você tem que trabalhar o seu carro, se você quer outro corpo, você tem a capacidade, o livre-arbítrio de trabalhar para receber outro corpo, até de não receber mais nenhum corpo material, que é a nossa meta, e simplesmente o corpo espiritual. Você tem essa liberdade, porque você está nesse corpo, esse corpo dá essa liberdade, de você trabalhar para depois escolher outro corpo. Quando você está num corpo de animal, você não tem essa liberdade. Ele já tem uma sequência. Você está num corpo de galinha, depois você vai nascer num corpo de pavão, depois e vai assim por diante, né? Até chegar na vaca e depois... então, não tem livre-arbítrio, mas no ser humano tem. Agora, o corpo humano ele é muito sofisticado. Como uma máquina sofisticada no computador. Se tiver um probleminha, já não funciona bem, já não executa a função dele. Ele pode fazer coisas maravilhosas, mas se tiver um probleminha, ele já era. É diferente das coisas mais grosseiras. O probleminha dá para ir levando. Está com um fusquinha lá, o para-choque pendurado, não sei o quê. Mas você liga e sai andando, tá bom. Quebrando o galho. Agora você tem um carro todo sofisticado, computadorizado, e tem um probleminha, o computador já desliga tudo, acabou, você vai ter que ir lá na máquina, então não tem jeito, não dá para fazer uma gambiarra, amarrar ali com arame, não tem jeito, porque é sofisticado. O ser humano é isso, o corpo humano é muito sofisticado, para ele conseguir executar esse dharma dele, ele tem que estar muito bem, não é de qualquer jeito. De qualquer jeito, só porque eu tenho um corpo humano, eu já sou superior, já vou alcançar, já tenho meu livre-arbítrio. Você tem, mas está usando super mal e vai acabar num corpo de animal, se não souber usar. E é isso que acontece. A pessoa está muito influenciada por essa energia de tamas, ela intoxica o seu corpo de tal maneira que ele perde a capacidade do ser humano. Ele só vive, mas vive como qualquer outro ser, qualquer outro animal. Aí ele perde completamente essa possibilidade de evolução espiritual, assim, né, que nem um foguete. Por isso que o ser humano, outra analogia que eu acho muito boa, os animais, eles estão num carro, cada um tem seu carro, né? Cada corpo de animal tem um tipo de carro. Mas o ser humano não, o ser humano está no avião. Essa é a grande diferença. Ele pode decolar. Agora, se ele não está bem, ele vai ficar andando ali no chão. E aí, com aquelas asas, andando no meio do trânsito, é um transtorno, é o ser humano. É o ser humano que não se desenvolve. É um transtorno para todos os seres vivos. Transtorno para esse planeta, tudo. Assim, tamanho máximo é o transtorno que o ser humano está causando, porque ele não usa para a evolução espiritual. Toda essa máquina, todo esse avião, usa para andar no trânsito, é um problema. Então é o que está acontecendo. Por isso que o corpo está em bom funcionamento é muito importante, senão não dá. O ponto de também exagerar, né, no cuidado do corpo,
aí também é um cuidado que tem que ter. Porque você usar essa filosofia, esse argumento, para ficar só cuidando do corpo, e esquecer da vida espiritual, não é. O corpo não é a meta, é a ferramenta. É que nem a pessoa que tem uma ferramenta, um carro incrível, mas não tira da garagem, está só limpando ali todo dia. Qual é? Ah, não, mas ele está incrível. Né? O objetivo, tem que cuidar do carro? Então estou cuidando. O que você está reclamando? Perdeu completamente o propósito. Então é completamente doentio isso aí, porque perdeu a meta. E isso, em processos religiosos, isso tem demais. É um problema sério. A pessoa esquece que a meta é Deus, a meta é se unir com Deus. Mesmo no yoga, a maioria das pessoas que praticam yoga nem sabe qual é a meta. Nem sabe que a meta é fazer esse yoga com Deus. Pensa que a meta é ter saúde do corpo. Muita gente pensa isso. Eu já ouvi até gente falar, não, mas eu quero isso mesmo. Não estou interessado nessa meta. É isso mesmo, está querendo só cuidar do corpo. Ele que gostou. Mas a meta existe. E a meta original do yoga é isso. Então, a gente não pode perder a meta. Como na nossa meditação. A gente medita com um objetivo. Eu ia entrar numa outra coisa, mas você queria não sei se já respondeu. Já? Então, porque entrando na questão da liberação, e ela, nas nossas escrituras, ela tem toda uma definição, tem tipos de liberação, tem todo, um estudo sobre liberação. Inclusive, define que tem 5 tipos básicos de liberação. Um chama Sayudhya, que é você se fundir na refulgência, aquilo que eu falei, perder a sua identidade. Isso é Sayudhya Mukti. Outra é Sarupya, que é você, Rupa significa. A outra, Samipya, é você se tornar um amigo de Deus, um associado dele, você ter uma convivência íntima com Deus. Depois tem Sarsti. Sarsti é você ter a mesma opulência de Deus. Você se libera e vai conseguir a mesma opulência, vai ter tudo que você quer. Então tem esse tipo, e tem uma chamada Vimukti, Samipya e Salokya Mukti. Lokya significa planeta, velho. É planeta. Então é você viver no mesmo planeta de Deus, no reino de Deus. Então esses são os 5 básicos. Agora, o Bhakta, que pratica Bhakti, a meta dele não é nenhuma dessas liberações. É Vimukti que chama. Vimukti é você simplesmente conseguir despertar o seu amor por Deus. Porque esse é outro conceito interessante, que o amor por Deus já está dentro de nós. A alma, naturalmente, o dharma dela é amar a Deus. A alma que não está condicionada é amar a Deus. Ela agora aqui, nesse condicionamento, na vida condicionada, essa tendência está adormecida, precisa despertar. Está adormecida por quê? Esse é um ponto também bem interessante. Porque quando a alma vem para esse mundo, ela vem do reino espiritual, onde tudo é perfeito, está tudo bem, não tem nenhum problema, e o único problema é que ela resolve que quer ser o centro, assim como um filho adolescente, vamos dizer que ele é filho do rei, do príncipe. Ele tem tudo, está no reino incrível, tudo jardinado, tudo lindo, tudo assim, perfeito, né? Rios com águas cristalinas, e pássaros, e florestas verdejantes, assim, tudo do jeito que a gente gosta. Aí por que ele resolve sair? Chega na adolescência, o príncipe quer, não aguento mais vocês são muito chatos, não deixam fazer nada, tem que seguir todas essas regras, etiquetas aí, eu não aguento mais, eu vou viver minha vida. E chuta o balde, né?
e vai embora viver sua vida. E aí o rei fala, tudo bem, meu filho, tudo bem, vai ter sua experiência, tudo bem, mas leva essa carroça aqui, essa carroça, essa carruagem, com ela você pode ter uma opção de o dia que você desistir dessa sua maluquice aí, você pode voltar. Pode voltar, essa carroça te dá essa possibilidade. Então, essa carruagem é o corpo do ser humano. Pode voltar com esse corpo material, com essa possibilidade que esse corpo dá. E nós tivemos essa oportunidade incrível, né, de ganhar esse corpo. E agora a gente pode usar esse livre-arbítrio para retornar, vamos falar, retornar a Deus, retornar ao Supremo. Então, esse é o objetivo do devoto. Ele quer, pelo menos teoricamente, mesmo que ele não esteja cheio de apego aqui, quando a gente fala de devoto, assim como nós, né? O devoto mesmo é aquele que já está nessa plataforma, não quer mais nada de satisfazer esse corpo, que ele quer, o que dá prazer para ele mesmo é satisfazer a Deus. Mas a gente não chegou lá ainda, mas a gente... Então, a meta do Bhakta, do devoto, não é liberação. Prema Bhakta, que chama, amor puro por Deus. Fazer a ligação mais forte que existe, essa ligação amorosa. É uma ligação que você não perde nunca. Mesmo estando separado, sabe, uma pessoa ama a outra, qualquer lugar que ela esteja, ela está lembrando daquela pessoa. Tudo que ela vê, ela ia gostar disso, ele ia gostar disso. Se ele estivesse aqui, vou mandar uma foto, ele vai adorar, isso aqui. Porque ama. Então, essa é a consciência de Deus, Paulo, né? A consciência de Cristo. Então, você está nesse ponto que tudo você vê em relação a Deus, em relação a Deus, a Cristo. Então, essa é a meta. A meta não é liberação. Então, a liberação, que é tão dentro da Bhakti Yoga, e principalmente enfatizada por Chaitanya Mahaprabhu, que é a nossa linha de sucessão discipular, passa por Chaitanya Mahaprabhu, que é uma encarnação de Cristo, né, que veio há 500 anos atrás, que ele enfatizou muito isso. Não, a meta é amor por Deus, não é outra coisa, tem que chegar a esse ponto. Isso também chama-se Vimukti. Você não é nenhuma dessas liberações. Inclusive, a gente tem uma canção que a gente canta na época de Kartika, chama Sri Damodarastaka. Essa canção, ela foi encontrada no Padma Purana, é um dos Puranas, né, faz parte dos Vedas, de Krishna, de Vyasadeva, escreveu também todos os Vedas, e o Bhagavad, tem o Bhagavad Gita, tudo. Essa canção era uma fala de Satyavrata Muni, quando ele conversando com Narada Muni e Shaunakarishi. Narada Muni é um grande devoto que vive por aí, espalhando as glórias do Bhakti. E essa conversa gerou essa canção. E essa canção tem um ponto que fala: ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a Ti pedindo que me favoreças com nenhuma liberação pessoal e nem com a mais elevada de todas as liberações, a vida eterna em Vaikuntha. Tudo que eu quero está com você e fazer essa conexão. Aí, no outro verso, ele fala, ele pedindo, né, que ele fala assim que da mesma maneira que você liberou dentro de árvores, porque a árvore também é uma entidade viva, né, em alma, e aquelas almas ali estavam presas naquele corpo de árvore. Diz que o corpo de árvore é um corpo que dá poucas possibilidades, né? Não se move, a consciência é bem reduzida e fica preso ali. E Krishna, na história, ele liberou duas personalidades que estavam dentro de duas árvores. Aí ele fala, então, da mesma forma, a sua própria Prema Bhakti. Não almejo, só almejo isso, não tenho nenhum desejo de receber alguma espécie de liberação. Isso está bem embasado, né, nas escrituras, essa questão que Chaitanya Mahaprabhu colocou assim, com muita ênfase. Não, que a nossa meta não é liberação.
Por isso que quando a gente medita, a meditação tem que ser profunda, tem que ser realmente bem feita. Porque se você simplesmente entoar o Mahamantra Hare Krishna, entoar os nomes de Deus, sem uma profundidade, isso pode te dar liberação até, de tão potente que é o mantra. Você pode conseguir liberação, mas nunca vai conseguir amor por Deus, amor por Cristo, com esse tipo de meditação. Você tem que se aprofundar, porque a ligação, a verdadeira yoga, é espiritual, ela não é do corpo. Ah, mas eu já estou cantando. Você está cantando com o corpo, você tem que cantar com o coração, você tem que meditar com o coração. Então a gente tem que chegar a esse ponto. Por isso que tem esses 8 estágios, né? Primeiro você começa a cantar de qualquer maneira, meditar de qualquer maneira, recitar o mantra de qualquer maneira, mas você tem que evoluir. Por isso que Patanjali, no Yoga Sutra, ele fala que yoga é ligação, conexão. Mas essa conexão tem que ser consciente. Não é uma ligação inconsciente. Tem que ser consciente, porque inconscientemente nós, ontologicamente, já estamos todos conectados. Porque já, por natureza, nós fazemos parte de Deus. Nós estamos todos conectados. Você vai fazer que yoga que você vai fazer? A yoga já existe. Já estamos todo mundo conectado. Agora tem que ter consciência disso. Então a coisa tem que ser profunda, não pode ser superficial. Ah, se eu fizer alguns asanas, já vou conseguir yoga. Não vai. Você vai conseguir melhorar a sua saúde para, se você quiser e se dedicar, para conseguir algum dia fazer essa conexão, fazer essa yoga. E aí essa yoga tem que ser consciente. Por isso que a meditação tem que ser consciente. Não pode ser uma coisa pensando em outra coisa. É lógico que em muitos momentos a gente pensa em outras coisas, mas aí tem que trazer de volta. Até o ponto de até parar com isso, de ficar trazendo a mente de volta. Você chegar ao ponto de que a mente nem sai, você está ali completamente no mantra, você está preso no mantra, você conseguiu prender o mantra. E como assim, essa canção da Maharashtra, justamente ela canta sobre uma atividade que aconteceu com Krishna, que chama de passatempo, que Krishna foi amarrado pela mãe dele, mãe Yashoda, amarrou ele num pilão, uma corda, mas para ela conseguir amarrar Krishna é a suprema personalidade de Deus, como é que alguém vai amarrar ele, né? Mas ela estava tão determinada a amarrar, ela foi pegando corda, e a corda nunca dava, sempre faltava um pouquinho mais, ela juntava outra corda, e foi pedindo corda para os amigos, as amigas, e dando, até que chegou um ponto que Krishna olhou assim e falou, tá bom, ela já suando, né? E deixou ser amarrado por Mãe Yashoda. Então é dito que essa corda que amarrou Krishna é a devoção dela que amarra Krishna, que amarrou Krishna. E agora, para nós, como é que a gente vai amarrar Krishna? Porque o mantra é Krishna, é a apresentação sonora de Krishna. Como é que a gente vai amarrar esse mantra? Como é que vai capturar esse mantra? Prabhupada falava, você tem que capturar o mantra. Como é que a gente vai fazer isso? Não é corda, é um cordão, com o cordão da nossa atenção. Diz que a atenção vai prender o mantra. E é interessante, pode praticar. É bem interessante, você não deixa escapar nenhuma palavra, o mantra fica completamente preso. Hare Krishna, não tem nenhum que escapou e você pensou em outra coisa. Aí você não tem mais questão de mente. A mente não fica mais pensando em outra coisa, porque você está completamente preso ali no mantra. A mente está completamente absorta no mantra. Essa absorção completa. Diz que isso é samadhi. Essa absorção completa em todo, na personalidade de Deus. No caso, no mantra. Que o mantra é essa representação sonora que está disponível. Diz que é o avatara que está presente nessa era. Esse Mas o monte fato está de em você cima da obra dele. contar, está compenetrado no mantra, mas você tem que contar, né? Isso não tira um pouco a sua atenção, só isso já não tira a sua atenção?
Não, tira não. Não tira não? Ainda mais... Você tá focado no mantra, mas aí tem a contagem. Mas não tem... Sabe que é interessante isso? Porque medita no vazio, se você quiser contar a sua respiração, você está meditando a sua respiração, que é muito comum, né? Eu já pratiquei essa meditação um tempo e posso falar. Qualquer coisa distrai, é muito fácil, você não pode fazer nada, você tem que ficar completamente imóvel ali, na posição de lótus, ali, sem... aí você consegue. Qualquer coisinha, se você tivesse que contar a respiração, você ia se distrair. Por isso que não tem, você não conta, não faz nada. Agora, quando você está absorto no mantra, é totalmente diferente. Você pode até caminhar, se você não se distrai. O caminhar, lógico, caminhar num local que não precisa prestar atenção. Você pode fazer qualquer coisa, não é só caminhar, qualquer coisa que não tome atenção, porque a tua atenção está toda no mantra. Se você fizer alguma outra coisa que tome atenção, você já perdeu a sua atenção no mantra. Agora, você pode contar sem prestar atenção. Por isso que tem um instrumento para você contar, que tem a japamala. Você não precisa prestar atenção, você vai passando, é aquele livro automático, você termina o mantra, o corpo faz isso, não é você. Você não está contando, quem está contando é o corpo. Você está no mantra. Essa situação, essa condição de estar completamente absorvido no corpo, é um estágio que a gente tem que alcançar. Não é que de imediato a gente vai chegar. De imediato a gente vai trabalhar, aí vai ter essa coisa da mente traseira. E tem gente que fala que segurar a bolinha ali até ajuda, porque cada bolinha daquela significa um devoto. Então são os 108 devotos principais, que são os 108 golpes que Krishna dançou lá, a dança da raça, então está nesse círculo assim, é a Japamala. Você vê que tem uma conta que é maior que é Krishna. Então é Krishna com 108 devotos. Então a pessoa vai meditando ali em cada devoto desse íntimo de Krishna. Mas esse é um tipo de meditação, eu nunca pratiquei dessa maneira, por isso que eu não volto lá. Tem gente que fala, que faz, acha que ajuda. Eu sei que não atrapalha. Atrapalhar não atrapalha. Para mim é uma coisa completamente mecânica. Terminou o mantra, tudo. E vai naturalmente, sem nenhum esforço, sem nenhuma atenção. O corpo tem essa capacidade. A gente sabe disso. Por isso que a gente também é capaz de ficar meditando, pensando em qualquer outra coisa, concentrado em qualquer outra coisa. E está meditando. Entre aspas, né? Não está meditando, mas está recitando o mantra. Pode recitar o mantra fazendo qualquer coisa, até assistindo filme, lendo livro, e entende o livro. Que é isso. Eu já vi depoimentos. Mas então eu não posso nem ler o livro, eu sempre li vários livros lá cantando minha japa, né, fazendo minha japa. Porque não requer atenção. Se você acostuma, aquilo ali fica meditando, não requer atenção mais. Agora você tem que fazer o inverso, não é tornar a sua meditação mecânica e prestar atenção em outras coisas. Você tem que prestar atenção no mantra e deixar as outras coisas mecânicas, tudo bem. Porque alguma coisa você tem que fazer. Mesmo você sentado em postura de lótus, você tem que se manter em postura de lótus. Isso já é um esforço. O corpo já está trabalhando vários músculos ali para te manter naquela posição. Porque tem a gravidade puxando, tem coisa aí trabalhando. Para a pessoa ficar em pé, dito que mexe com não sei quantos músculos. Uma coisa muito grande, esse número, mas eu fiquei impressionado. Coisa de centenas de músculos. E nervos, só para você se manter em pé. Você pode estar pensando em qualquer coisa, você nem está pensando nos músculos, nos nervos e tendões que estão trabalhando, você não está pensando. Virou automático. O corpo faz. Então, esse é o ponto. A meditação não pode virar automático, tem que virar automático. É o que o corpo está fazendo. Então, se você tiver que fazer qualquer coisa que não dá para ser feita automaticamente, mecanicamente, aí vai atrapalhar a sua meditação. Mas se dá, aí não atrapalha. Isso pode ser mecânico e
E o caso das continhas, a experiência que eu tenho é que dá para ser mecânico e não atrapalhar a meditação. Não sei se para você está atrapalhando, aí talvez seja uma questão de tempo, você aí ver a sua experiência aí. É uma tradição já usada há milhares de anos, né? Essa escolar de contas. E muitas pessoas conseguiram a perfeição da vida, muitos santos e muitos mestres, fazendo dessa maneira e não tiveram nenhum problema. E eles ensinaram isso já vem sendo passado de gerações em gerações. Então, é uma coisa que a gente não está inventando. Será que dá certo? É uma coisa que dá certo. É só a gente chegar a esse ponto. Trabalhar para chegar a esse ponto. Não é uma coisa útil, não atrapalhando. Assim, para fechar a questão do devoto, por que ele não... O devoto, o objetivo por que ele não está interessado em liberação? O objetivo dele é desenvolver esse amor e Bhakti, que Prabhupada traduziu como serviço devocional, que é aquele serviço que você faz por devoção. E Prabhupada fez questão de colocar a palavra serviço para dizer que não é uma coisa passiva, que você fica esperando, não, os outros fazerem, ou Deus fazer para você. Não, você faz, você tem uma parte a fazer, você tem um serviço a fazer dentro desse todo aí, para você fazer parte do todo, assim como uma peça de uma máquina, tem seu serviço, tem a sua utilidade, e aí ela vai fazer, não executa o seu serviço, ela está fora. Assim como um dedo que resolve trabalhar independentemente e querer sair da mão, porque não está querendo ser subordinado aos ditames do corpo, está querendo ter sua dita liberdade, ele vai perder a própria vida, né? Separou. Então, essa nossa vida espiritual depende dessa união com o todo. E esse é o objetivo, a meta, é o que vai dar o maior prazer. Então, vou encerrar aqui. Muito obrigado pela atenção. Jai